Estima-se que mais de 60 milhões de brasileiros, Penélope, estão endividados. Metade deles estão super endividados, o que significa que não conseguem pagar as suas dívidas com o que recebem. Para tentar mudar essa realidade, o Congresso Nacional acaba de aprovar a lei do superendividamento, que deve melhorar as condições de negociação. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada a advogada Marta Vimercati. Doutora Marta, boa noite, bem-vinda aqui ao Link. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, doutora. Vamos falar um pouco sobre essa lei, né, do superendividamento. É até importante a gente explicar essa lei. Ela já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados, há aproximadamente um mês. Ontem foi aprovada no Senado Federal. Agora falta ainda ser sancionada pelo presidente da República. Exatamente. Mas vamos explicar o que é o superendividamento, né? Como se caracteriza alguém superendividado? É aquela pessoa que tem uma quantidade grande de dívida e o que ela recebe é incapaz de saldar essa dívida sem que ela abra mão do próprio sustento. Então, ela nunca vai conseguir saldar essas dívidas sem que ela se sacrifique a ponto de passar realmente necessidade. Então, o superendividado ele não tem condição de pagar o que ele deve, até porque os juros vão correndo, juros em cima de juros. Muitas vezes são muitos os devedores, os credores, desculpa. Então, essa pessoa ela está numa situação de que ela tem uma bola de neve de dívida e o valor que ela tem de receita é muito pequeno. E ela não vai conseguir saldar esse tanto de gente ao mesmo tempo. É para esse perfil de consumidor que essa lei foi criada. Doutor, e o que muda para a pessoa no dia a dia, né? Para aquele consumidor que está lá, está endividado, quer pagar, né? Tem a consciência de que tem que pagar suas dívidas. O que muda para ele na prática? Vamos primeiro fazer um esclarecimento, que a lei ela não fala de perdão de dívida. Sim. Tá? Ela é para aquela pessoa que tem intenção de regularizar a vida dela. Às vezes o nome dela está negativado nos órgãos de proteção ao crédito e aí ela não vai conseguir nunca ter a vida dela desassociada dessas dívidas, ela precisa resolver. Sim. Então é para aquele devedor de boa fé, aquela pessoa de boa fé que por algum motivo perdeu o controle financeiro. A gente está no meio de uma pandemia, muita gente se endividou porque perdeu emprego, perdeu renda e teve que fazer parcelamento em cima de parcelamento, com cartão de crédito, com situações diversas, fornecedores diversos, né? Então, chegou num determinado ponto, digamos que essa pessoa conseguiu uma recolocação no mercado. Opa, vou ganhar aí um salário mínimo, mas eu devo 15 mil. Aí até agora, sem considerar que os juros desses débitos estão correndo e muitas vezes contra vários credores. Essa pessoa que tem intenção de pagar, o que ela faz? Ela pode sempre, primeiro, incentivando a negociação administrativa. Ela é boa para todos os lados. Procura o PROCON. Peça, o próprio PROCON ele vai estimular campanhas desse tipo, mas o próprio consumidor ele pode buscar o PROCON, vá ao órgão de proteção ao crédito, vai lá e propõe, olha, eu ganho tanto, leva a comprovação do que ganha, leva as dívidas que tem e chama esses credores para negociar. Os juros que serão aplicados lá serão juros diferenciados, não serão juros de mercado. Será possibilitado a esse credor um parcelamento um pouco mais alongado. Por quê? Porque vai ser considerado lá o mínimo para ele sobreviver. Ele não vai abrir mão de mais de 30% do rendimento dele. 70% tem que estar reservado para ele comer, pagar luz, manter o mínimo de subsistência. E esses com 30% dignidade. para poder pagar as dívidas. Esses 30% para pagar aquele rol de credores. Fez o acordo lá, consegui organizar no PROCON a minha dívida. Né? Vou pagar aí, sei lá, 2, 3 anos eu consigo quitar tudo com parcelamento de X por mês. É importante falar que aquele devedor ele não vai poder ficar adquirindo novas dívidas. A gente não está falando de uma situação de emergência, de uma geladeira queimar, você tem que comprar outra, fazer uma dívida parcelada. Estou falando assim, de adquirir dívidas. Ele não vai, negociei com esse grupo, vou continuar fazendo isso. Fazer compras, não, gastar. Não, assim. é para aquela pessoa que quer regularizar a vida dela. E lá no termo de acordo vai constar, olha, seu nome está no SPC, lá vai ficar fixado a data para retirada, vai ficar fixado quantas parcelas serão, quem você vai pagar primeiro, quanto que é o valor de pagamento e quais as circunstâncias que vão ser pagas. Você tem uma segurança de pagamento. Doutora Marta, essa lei ela atualiza então o Código de Defesa do Consumidor, não é isso? Atualiza. Ela cria essa nova possibilidade de negociação e que essa pessoa que está endividada, né, Penélope, possa se organizar para poder quitar suas dívidas, né? Socialmente ela é de extrema importância.
Em especial nesse momento, isso, né? Exatamente. Dentro do nosso contexto, ela é de extrema relevância, porque ela dá a oportunidade àquela pessoa de boa fé se reerguer. Agora, doutora, tem um detalhe importante aqui, né? Para quem faz empréstimo consignado, por exemplo, Sim. essa lei traz uma novidade também, né? Traz. O que acontece? O empréstimo consignado é algo que às vezes gera uma polêmica, né? Que tem um monte de aposentados, pensionistas, pessoas idosas que fazem empréstimos consignados. Muitas pessoas com pouco esclarecimento são induzidas a adquirirem empréstimos consignados. E aí se arrependem, ou alguém orienta melhor depois e fala: nossa, mas você está entrando numa taxa de juros abusiva e tal. Sim. E aí já é tarde. Essa lei, ela providencia a oportunidade para que em 7 dias essa pessoa se arrependa. Caso ela se arrependa do empréstimo, ela simplesmente vai lá sem justificar nada e pede o cancelamento do empréstimo consignado. Para isso, a empresa tem que deixar à disposição todos os formulários e meios para que o consumidor possa simplesmente desistir. E ele não tem que justificar o porquê. Ele pode simplesmente ir lá e desistir. Tal qual é quando a gente compra pela internet, que a gente também tem 7 dias para desistir. A gente não precisa justificar para o fornecedor, a gente simplesmente desiste. Então eu acho que o legislador pegou emprestado esse prazo e isso super deu certo com a internet e colocou para a questão dos empréstimos consignados. Entendi. Super válido. Só acrescendo que isso também envolve o Estatuto do Idoso. É uma proteção a mais para o idoso, porque presume-se que quem faz uso de aposentadoria, né, são os idosos. Sim. Que muitas vezes são os mais vulneráveis, exatamente. Então, isso é um suporte, uma proteção a mais a uma população vulnerável. Entendi. Agora, outra questão também, doutora, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista começar, sobre essa questão daquelas promessas, juros zero, né? Vai financiar juros zero. Isso não existe? Então, não existe. Não tem como você fazer vamos botar isso. Eu tenho 10 mil, vou parcelar ela em 100 parcelas sem juros. Há uma defasagem. Então, assim, ficou vedado expressamente propaganda, e seriam as propagandas enganosas, ou às vezes, que não é especificamente nesse caso, abusivas. Sim. É quando você promete algo que você sabe que você não vai cumprir. Que você está ludibriando o seu consumidor. Então, esse negócio de taxa zero, taxas reduzidas, juros zero, sem anuência, isso está vedado. Uhum. Quando você vai para lá, para o PROCON, por exemplo, você querendo fazer a negociação administrativa, já vai ter um incentivo ali de taxas mais reduzidas, de um parcelamento mais alongado. Entende? E quando a gente fala dessa questão desse tipo de propaganda, a gente está falando dessas empresas que fazem esses anúncios, chamando o consumidor a negociar sobre essa oferta, né? Sobre a alcunha dessa oferta. Ah, vem negociar comigo porque a taxa é zero, juros reduzidos. Então, isso daí está vedado. Entendi. A verdade é que não existe isso de taxa zero e é diferente na verdade, de quando a pessoa está aplicando um golpe, né, doutora? Completamente. Preciso explicar isso também, porque às vezes as pessoas recebem mensagens de golpes. Aquelas propostas, né, que não existem, né? Que é outro que caso. É quando, às vezes, por exemplo, teve o vazamento de dados do INSS e muitos são os aposentados e pensionistas que às vezes não observam nos seus proventos que estão vindo descontos relativo a consignados e eles nunca fizeram. A gente não está falando disso. Isso é muito comum, infelizmente. Isso é fraude, né? Isso é crime e isso é tratado de uma outra forma. Tá? Estamos falando daquelas pessoas que legitimamente aderiram ao contrato de consignação e se arrependeram, ou porque alguém orientou, ou porque ele viu que ele fez uma grande besteira. E aí ele pode, naquele prazo de 7 dias, ir lá e simplesmente cancelar aquilo. Entendi. É importante também, um avanço legal dessa lei, que se administrativamente você consumidor, devedor, que não consiga resolver, você pode lançar mão do judiciário e pedir a tutela jurisdicional chamar o judiciário para intervir.
na presença de um juiz. Você está dizendo que, por exemplo, você quer pagar, a empresa está se negando a fazer essa negociação e aí você usa o jurídico, né, uma medida judicial para te ajudar nesse processo. Às vezes você tem um combo de credores lá, que você deve a várias pessoas. Sim. E as empresas não querem, ou está muito difícil a negociação administrativa, às vezes porque a lei é muito nova também, os credores ficam receosos de receber isso muito, parcelamento muito extenso e tal. Pode-se lançar a mão do judiciário, sim, e pedir o auxílio do judiciário para poder intermediar. Existe uma lei agora te autorizando a negociar de uma forma mais suave para quem não tem condição. Estamos falando das pessoas que não têm condições de pagar as dívidas sem que ela sacrifique a sua sobrevivência. Exatamente. Não estamos falando aí de viagem internacional, de carro de luxo, apartamento. Não são dívidas dessa monta. São dívidas, às vezes, que eu peguei um empréstimo para pagar aí, sei lá, o meu mês que eu estou desempregado, ou uma geladeira, conta de luz que está um tempão atrasado. Estamos falando daquelas dívidas que... No cartão de crédito, às vezes, né? Cartão de crédito, porque eu estou desempregado, ou porque eu passei por uma redução de salário que eu não consegui me adequar. Sim. Às vezes um problema de saúde que a pessoa Um acaba problema de adquirindo. saúde. Estamos num momento que muitas pessoas estão precisando com remédio. Então, por isso que ele envolve várias possibilidades de credores ao mesmo tempo. É uma negociação maior, envolvendo todo mundo que você deve. E você resolver a tua vida. É isso, eu acho que é uma vitória para o consumidor, né, doutora Marta? E pro idoso também, porque ela traz para o direito consumidor a proteção maior ao idoso. Eu achei muito legal sair agora, nesse momento. Tem tempo já que essa lei está tramitando. Eu acho que desde 2014. Olha, quanto tempo. Quase 7 anos, né? E aí, de fato, agora essa lei... Pois é, agora essa lei trazendo realmente melhorias para quem tem dívidas, quer regularizar. De boa fé. Né, quer de boa fé e quer regularizar, agora tem essa possibilidade, né? E vale ressaltar, doutora, que não pode fazer mais dívida, né? Não, por favor, né? Por favor, né? Vamos manter as contas lá organizadas, né? Organizar uma vez. A gente quer agradecer muito a doutora Marta Vimercati, ela que é advogada, hoje conversando com a gente sobre a lei do superendividamento que foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, agora aguarda a sanção da Presidência da República. Doutora Marta, muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigada a vocês, Obrigada, doutora.